Bom dia, pessoal. Se não tivesse essa apresentação, eu tenho certeza que eu sei exatamente o que cada um de vocês estaria pensando nesse momento. O que esses jovens, que parece que têm 15 anos, estão fazendo aqui na frente? Bom, pessoal, alguns aqui nos conhecem por Os Meninos do Marketing, porque hoje a gente toca aqui o marketing do Lapidari. Já toca há 4 anos, na verdade. Outros me conhecem, pelo menos, como filho da dona, porque eu sou filho da Flávia. Mas hoje eu quero falar com vocês aqui um assunto que é super relevante, que é marketing aliado à parte de vendas. Eu tenho certeza que todo mundo é bem resolvido aqui com marketing, certo? Ou talvez não. Quem aqui está totalmente satisfeito com marketing? Levanta a mão, por favor. Só a doutora Só Lavínia Lavínia. lá. Boa, aí sim, Lavínia, pô. Beleza, pessoal. Então hoje a gente vai contextualizar um pouquinho para vocês esse tema, e aliar com inteligência artificial, que eu sei que ainda pode parecer algo distante para muitos que estão aqui. Quem aqui usa inteligência artificial no dia a dia? Levanta a mão, por favor. Tá, Bastante gente. 10% da sala, talvez. Beleza. Então vamos lá. Antes de a gente entrar no tema de forma clara, eu quero trazer alguns dados aqui para a gente ter um pouco mais de clareza sobre o cenário médico hoje. A gente tem 575 mil médicos ativos no Brasil. Todos os anos são formados mais ou menos 25 mil médicos. E esse número está só aumentando. Daqui um tempo, a gente vai ter 50 mil médicos se formando todos os anos. Esse número pode assustar vocês, mas se a gente falar que em 2035 a gente vai ter mais de 1 milhão de médicos, esse número talvez assuste ainda mais. Agora, se a gente trazer um outro paralelo, primeiro que a gente entende que a concorrência existe, não temos nada para fazer que possa mudar isso. Trazendo um outro dado, a gente vê que a renda média do médico também vem diminuindo com o passar dos anos. Então, em 2012 para 2020, a gente teve uma queda de 12% na renda média do médico, ou seja, um médico que ganhava em média 34 mil reais, começou a ganhar 30 mil. E de 2012 para 2020, a gente talvez tenha aumentado 100 mil médicos. Agora, quanto de fato que vai mudar quando a gente passar de 2024 para 2030, que a gente vai aumentar 300 mil médicos? Ou para 2035, que vai dobrar o número de médicos? Será que isso vai impactar no outro dado ali que a gente mostrou também? Muito provavelmente. Porque é lei da oferta e demanda. Então, a concorrência existe, não tem o que a gente fazer para mudar isso. Então, esse número que a gente está mostrando aqui não é necessariamente para assustar. É o número que existe, não tem o que a gente fazer para mudar isso. E eu não sei quem que conhece o Ryan Holiday, conhece? Legal. O Ryan Holiday é um escritor que eu gosto muito, que ele fala muito sobre uma filosofia que se chama estoicismo, que diz basicamente que você tem que se preocupar com coisas que você tem controle de mudar e não se preocupar com coisas que você não tem controle, porque não faz sentido, você não vai conseguir mudar aquela situação. Tô certo ou não tô? Tô certo. Beleza. Então, adianta eu me preocupar com esse número de 500 mil médicos, de 1 milhão de médicos? Não adianta, ele vai acontecer e talvez seja ainda maior. Agora, o que de fato eu posso fazer para eu me diferenciar? Aí entra um grande ponto. O que a gente precisa fazer para a gente conseguir se destacar e se diferenciar? O que de fato está no nosso controle? A gente tem o caminho da especialização, a gente tem o caminho do conhecimento técnico, que muitos de vocês que estão aqui buscam, e a gente tem um atendimento de qualidade, uma entrega de qualidade para o nosso paciente. Quem acha que isso aqui é suficiente para a gente se diferenciar de fato no mercado? O mercado, cada vez com mais concorrência, mais médicos entrando, e principalmente com os avanços tecnológicos, redes sociais, muito médico recém-formado entrando já com muitos pacientes devido a essa audiência. Só isso daqui, infelizmente, hoje não é mais o que basta. A gente tem que fazer a mais. A gente vive hoje num mundo de aparências. Quem é mais visto é mais lembrado. Vamos pegar aqui um exemplo, o Paulo Musi. Muita gente reconhece ele como o maior médico ortopedista. Ele é o melhor? Não sei, a gente não sabe.
Mas como ele é o mais visto, ele é o mais lembrado, ele tem mais audiência, ele é reconhecido para muitos como o melhor. Para muitos pacientes ele é conhecido como o melhor, justamente porque ele está fazendo marketing. Ele está todos os dias aparecendo para potenciais clientes dele, potenciais pacientes dele. A gente tem que E gravar quando a muito. gente fala marketing, é bom lembrar que marketing é venda, certo? Exato. O intuito de fazer marketing é para vender, seja uma ideia, um produto, alguma coisa. Todo o objetivo do marketing, no fim do dia, ele é para vender. Ninguém faz marketing simplesmente para fazer marketing. Marketing é alinhar a nossa mensagem para o público certo, no lugar certo, com o objetivo de vender. E não adianta a gente querer mudar as regras do jogo. Como o Pedro falou aqui do Ryan Holiday, a gente tem que levar essa filosofia do estoicismo. A gente não pode querer fazer coisas que estão fora do nosso controle, do nosso alcance. A gente precisa aprender a jogar conforme as regras do jogo. Só que, para isso, a gente precisa fazer marketing e vendas. Marketing ele sempre vai estar alinhado com vendas. Só que aqui existe um problema. Que foi o que o Pedro perguntou para vocês. Quem aqui está resolvido com o marketing de vocês? Acho que só a doutora Lavínia levantou a mão. Mas é para puxar saco. Marketing e vendas é muito difícil. É muito difícil. E muitos têm problema com isso. Se não, todos têm problemas com isso. Porque vocês aprenderam a ser médicos, a ser gestores, mas não a fazer marketing, não a vender de fato. Por isso que vocês estão aqui hoje, vocês estão no caminho certo, vindo aqui, tendo esse investimento para aprender a fazer da forma correta. Mas hoje isso não precisa ser assim. Então, agora a gente chega no conceito de inteligência artificial. Para vocês, de fato, mesmo que vocês tenham alguma dificuldade com marketing hoje, entender como é que vocês podem utilizar o que eu considero ser um superpoder, começar a utilizar isso no seu dia a dia. Então, hoje a gente vê inteligência artificial em tudo, né? Aqui é um exemplo claro disso. Então, isso aqui é uma barraquinha lá da China, que eles colocaram o nome ChatGPT como nome da barraca, uma barraca de chá, simplesmente porque o nome iria atrair mais pessoas. Então, isso aqui é um reflexo do quanto que a inteligência artificial está ganhando força no mundo. E aí vem a pergunta, né? Por que está sendo tão estratosférico o crescimento da inteligência artificial? Vamos pegar um paralelo para vocês terem clareza. O Spotify, para eles atingirem 100 milhões de usuários, que é gente pra caramba, 100 Imagina milhões, isso tudo num lugar só, 100 milhões de pessoas. metade do Brasil, basicamente, eles demoraram 11 anos. O Facebook já foi mais rápido. Demoraram 4,5 anos. O Instagram, mais rápido ainda, 2 anos. O TikTok foi apressado, 9 meses. Uma gestação. Uma gestação. Agora, o ChatGPT, que para quem não conhece, é a inteligência artificial que mais conhecida, né, entre todos. Alguém quer chutar quanto tempo eles demoraram para atingir 100 milhões de usuários? 6 meses, 3 meses, 2 meses. 2 meses, acertou. Acertou, boa. Então, 2 meses. Por quê? Porque quando o produto ele realmente é bom, as pessoas falam para outras pessoas. Quando ele realmente resolve um problema, como o ChatGPT resolve, as pessoas propagam aquele produto. E aí já vai o primeiro insight. Mas, beleza. Vamos pegar mais dados de inteligência artificial. 1 ano depois de lançar o ChatGPT, eles fizeram um release dos números que eles já tinham tido. Foram 2 milhões de desenvolvedores, ou seja, mais de 2 milhões de desenvolvedores usaram o ChatGPT para criar algum produto. 92% das 200 maiores empresas do mundo já usavam o ChatGPT em alguma coisa do seu dia a dia, em alguma atividade, o que já leva a gente a pensar, se as 200 maiores empresas do mundo já estão utilizando, quem sou eu para não, pelo menos, pesquisar o que é isso? E mais de 100 milhões de usuários semanais. Esse número é ainda maior hoje, que eles fizeram um release agora em outubro, e temos já 200 milhões de usuários semanais no ChatGPT. Então, a gente consegue ver várias notícias por aí.
A inteligência artificial já é usada em 72% de todas as empresas ao redor do mundo. É um mercado que vai atingir aí o trilhão muito em breve. Enfim, só vai crescer. E notícias como essa se tornam cada vez mais comuns. Que o Google está demitindo um monte de funcionário, que a inteligência artificial está ajudando as empresas a adquirirem mais receita, otimizar mais os custos da equipe. Enfim, isso daqui já é uma coisa frequente, o que leva a gente a pensar, não vai acontecer, não é o futuro, já está aqui e a gente precisa se atualizar. Então, esse daqui é um jogo que eu não sei quem conhece, mas é um jogo chamado Pong, que basicamente era um jogo de Atari. Foi um dos primeiros jogos que lançou, em 1972. Acredito que ninguém era ainda dessa época aqui, mas enfim. Esse jogo ele foi lançado em 1972. Foram gastos para fazer o jogo R$360 mil. Guardem esse número, R$360 mil. E foram 3 meses de desenvolvimento para fazer esse jogo. Acontece que, ano passado, uns chineses malucos criaram esse sistema aqui, ChatDev, que todo mundo achou que era um joguinho que simulava um escritório, basicamente. Não sei quem que já viu isso daqui. Mas, basicamente, o que eles fizeram foi criar um escritório virtual 100% com inteligência artificial. Então, cada um desses personagens aqui são funcionários de uma empresa 100% feitos por inteligência artificial, não é um humano. Então, eu tenho a CEO da empresa, eu tenho o time de design, eu tenho o time de desenvolvimento, enfim. E aí eles chegaram para essa empresa e deram a missão: recrie o jogo Pong, criado em 1972, que eu quero ver o quanto vocês vão gastar e quanto tempo vocês vão levar. Eles demoraram 5 minutos de desenvolvimento e 9 centavos. Até se você fosse contratar um desenvolvedor hoje para fazer alguma coisa, talvez ele demoraria 2 horas para fazer esse jogo, para recriar. Se ele não usasse inteligência artificial, então, talvez até mais. No mínimo, por hora, você pagaria uns, sei lá, $100 pelo desenvolvedor, $50. Então, você gastaria $100 a $200 para recriar o jogo que uma inteligência artificial hoje já faz em 9 centavos e 5 minutos. Então, esse é o real poder. Otimização de tempo e otimização de custo. E aí, já leva vocês a pensarem onde eu posso otimizar os meus processos hoje, que talvez eu esteja ineficiente com o uso da inteligência artificial. E aí eu te faço outra pergunta. Cada um de vocês aqui estão utilizando esse superpoder? Porque se eu tenho algo que reduz o meu custo de $200 e 3 horas de desenvolvimento para 9 centavos de dólar e 5 minutos de desenvolvimento, isso é um superpoder, não é? Hoje vocês estão utilizando isso? Vocês estão pesquisando saber mais sobre esse assunto? Ou vocês vão esperar até isso se tornar nada mais do que uma obrigação? Porque o Instagram, em 2012, era um diferencial. Poucos estavam no Instagram. Hoje já é uma obrigação. Você precisa, é um mal necessário estar no Instagram. Hoje, poucos usam a inteligência artificial. Como é que vai ser daqui 2 anos? 3, 4 meses, não anos. Vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. E agora a gente vai apresentar algumas inteligências artificiais que são confiáveis, que a gente conhece, já testou, já validou, para vocês começarem a utilizar e o impacto que elas podem ter no seu negócio. E aqui é a parte prática, né? Legal, entendi o superpoder que eu tenho com a inteligência artificial, mas como que eu posso usar isso para vender mais? Quem aqui tem problema com secretária? Todo mundo, né? Todo mundo. Agora, já pensou se a sua secretária é uma secretária virtual? Uma secretária onde você fala uma vez só um feedback para ela e nunca mais isso precisa ser repetido? Que ela não volta a cometer os mesmos erros? Que não tem 13º, não tem trabalhista, não tem nada disso. Trabalha 24 horas por Trabalha dia. 24 horas por dia. Trabalha Não tem no final de escala. semana, Não tem escala. no feriado. No feriado, Trabalhou todo dia. ontem. O seu paciente chega lá à noite, ele tá com um problema que ele quer resolver, isso que ele quer urgente, só que ele chega no seu WhatsApp e não tem resposta, tem que aguardar o dia seguinte. Pô, isso é chato, né? Quando a gente quer comprar um negócio, quer ir atrás de algum serviço, a gente quer um atendimento na hora. Então aqui a gente tem a Layla, que é uma ferramenta de automação de WhatsApp. A gente consegue criar fluxos e treinar a inteligência artificial
com todo o conhecimento do seu consultório, dos seus procedimentos, literalmente tudo. Clonar a sua voz, clonar a voz da sua secretária, vale um adendo que para isso vocês precisam assinar um termo, né, para não ter um problema depois. Clonar a voz de qualquer pessoa e a IA vai estar trabalhando 24 horas por dia. Ah, mas Pedro, não fica robotizado? Muito provavelmente vocês já conversaram com várias IA sem nem saber. Exatamente. Fica exatamente igual. Façam o teste, simplesmente. Façam o teste. Porque isso daqui é diferente de um chatbot, tá? Para quem não conhece. Um chatbot, ok, ele vai te responder o que você já colocou aqui. Agora, a inteligência artificial, ela tem a capacidade de pegar os dados, que basicamente é a mensagem que o seu possível cliente te envia, analisar esses dados, interpretar esses dados e te dar a resposta assertiva baseada nisso. Não com qualquer conhecimento, mas com o seu conhecimento que você pode usar para treinar a inteligência artificial. Com conhecimento das coisas do seu consultório, da sua clínica, de fato, da sua personalidade. Como é que você fala? Você fala de uma forma mais jovial, de uma forma mais séria? Você também pode usar a inteligência artificial para falar exatamente como você, hoje em dia. E não só. Se ele entende que aquele paciente ele fechou uma consulta muito fácil, sem fazer muitas perguntas, você pode configurar ele para ele oferecer um upsell, oferecer um procedimento junto, antes mesmo da consulta. Se a própria inteligência artificial identificar que foi uma venda fácil, que não teve muita objeção, ele mesmo pode oferecer esse upsell. Ou uma venda difícil, vai perder o paciente, ele pode dar um mínimo desconto também que vocês podem configurar. E não só quando o lead chega, mas como é que vocês tratam o cliente de vocês hoje? Vocês têm um fluxo de mensagens para ele, mas esse fluxo é feito por quem? É pela secretária? E como é que vocês garantem que ela de fato vai seguir aquele fluxo corretamente? Ou ela vai parar muitas vezes de dar atenção para aquele cliente, que às vezes é o cliente que mais colocou dinheiro no seu bolso? A inteligência artificial, ela vai enviar, porque ela já está automatizada para enviar a mensagem. Então a gente não depende de um humano. Por exemplo, digamos que eu vou lá no meu sistema de CRM, daqui 6 meses eu coloco para ele chamar um cliente meu. Só que nesses 6 meses pode acontecer muita coisa. A secretária pode sair, o sistema pode falhar, posso trocar, pode acontecer várias coisas. O que garante que esse meu cliente vai ter o contato? Nada. Agora, se eu tenho isso num sistema com inteligência artificial, eu sei que vai ser enviado. E também eu consigo aqui adaptar um fluxo para ficar híbrido. Não só a inteligência artificial falando e não só a secretária falando. Eu consigo pausar a inteligência artificial quando eu quiser e entrar em contato humano com a pessoa, por exemplo. Mas para isso a gente precisa também ter um CRM. Quem aqui sabe o que é CRM? Não o conselho. Ó, bastante gente. Tá, beleza. Boa. CRM nada mais é do que uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Essa outra inteligência artificial, a Health Hub, ela tem todo esse sistema da Laila de WhatsApp que vai conversando com o lead, mas não só. Tem ligação também, você pode ligar à meia-noite para sua clínica que vai ter alguém para te atender. Alguém vulgo inteligência artificial, com a sua voz, com a voz do seu paciente, com a voz de quem você quiser colocar ali. E também ela vai importar todo esse histórico para dentro do seu CRM, do próprio CRM da Health Hub. Então, essa inteligência artificial ela já é acoplada com o CRM e você tem a noção de todo o histórico daquele paciente. Ah, eu quero buscar por pacientes que fizeram mais de um procedimento e que têm a tendência de fazer procedimentos no verão para mim fazer minha campanha e vender mais nessa época do ano. Tá todo aqui. O histórico desse paciente, ele tá todo aqui dentro. O histórico de relacionamento dele. Assim como tem o prontuário, que tem que fazer todo o histórico do paciente, aqui é a mesma coisa, só que pro relacionamento que você tem com ele. Ah, o paciente, ele veio, ele fez o procedimento tal, o procedimento tal, o procedimento tal. Ele tem mais tendência agora para mim oferecer para ele um outro procedimento. Com isso, é possível. E não só. A gente ter clareza das métricas também. As métricas do nosso negócio. As métricas do consultório. E eu vou mostrar para vocês um exemplo um pouco mais prático de como isso é útil. Aqui é uma parte do dashboard de uma das operações que a gente toca na M-Doctors, e aqui a gente tem a clareza real do nosso canal de aquisição. Então, o que é toda essa parte verde aqui? A maior parte, indicação.
Isso daqui, 60 e poucos por cento do nosso faturamento vem de indicação. Então a gente entendeu que indicação é muito forte. Então a gente adotou novas estratégias. Qual Mas não é no estratégia? achismo, Não é é no nos achismo, dados de nos fato. dados. Que só com o CRM isso é possível. Então a gente entendeu que a gente precisa trazer mais pessoas para nos indicar mais pessoas. Essa fatia aqui é Facebook Ads. Isso aqui é tráfego pago. Só que o tráfego pago com o intuito de trazer leads que se tornam clientes que geram todas essas indicações. Então a gente adotou uma série de benefícios para quem indica. Um dos cursos que a gente vende nessa operação aqui é um curso de ACLS. Então a gente traz a pessoa, dá a opção dela fechar a turma dela. Quando ela fecha a turma dela, ela ganha a inscrição dela de graça. Ou seja, a gente tem uma série de vendedores. A gente atrai os vendedores através do Facebook, eles compram, e se eles fecharem uma turma inteira pra gente, eles ganham deles de graça. Isso que permite a gente ter 60 e tantos por cento de conversão por indicação. E a indicação é muito forte. Porque você confia num amigo que te indica algo. E se algum produto é bom, você vai indicar para as pessoas que você gosta, que estão no seu ciclo. Então, entender as métricas dá muita clareza sobre isso. A gente sabe exatamente onde a gente tem que investir para retornar. A gente sabe quais ações a gente consegue fazer. Isso aqui é um exemplo muito pequeno do que a gente consegue fazer com esses dados. Vocês vão aprender mais ao decorrer do dia. Já pensou você sair na sexta-feira da sua clínica, você vai embora, sua secretária não vai trabalhar no final de semana, ninguém vai trabalhar no final de semana. Você volta na segunda-feira, você abre o seu sistema de CRM e já tem aqui 5 consultas agendadas que a inteligência artificial fez no final de semana. Você já sabe exatamente por onde que essas pessoas vieram, se foi por indicação, se foi por Facebook, seja o que for. Você já sabe exatamente aonde você vai investir, você já vai remover gastos desnecessários, por exemplo. Adianta, muitas vezes, eu investir em Facebook Ads se isso não está retornando em nenhum cliente? Muitas vezes a gente investe só por achismo. Mas, com certeza, 99% dos casos vai ter um outro canal que eu poderia colocar a mesma energia que eu estou gastando em tráfego, por exemplo, que poderia me retornar mais. Então, uma outra ferramenta que vocês talvez conheçam é o RD Station. O RD, ele tem também um sistema de CRM, também tem um sistema chamado RD Conversa, que ele também consegue automatizar ali as conversas de WhatsApp, e também ele tem um sistema de marketing acoplado com isso. Então, você consegue agendar e-mails, enfim, estimular outros canais ali, e também consegue ter dashboard, tudo aqui pelo RD. E recentemente eles implementaram a inteligência artificial deles, que permite vocês a criarem legenda para Instagram, criarem conteúdo para blog, criarem e-mails. Então a própria inteligência artificial vai estar fazendo isso por vocês dentro do RD. Uma outra é o bot conversa, que também é uma inteligência de WhatsApp, que também é acoplada com inteligência artificial. Também temos o próprio chat GPT, que comentamos aqui. O chat GPT, ele é a mais conhecida e talvez vocês já utilizem, alguns de vocês aqui, mas poucas pessoas usam de forma correta. Por quê? Muito sobre o chat GPT, você vai perceber que é um chat, então você faz perguntas ativamente para ele. Como é que isso pode me ajudar? Porque muitas vezes as pessoas entram aqui e vão fazer pergunta do tipo, qual é a capital do Brasil? Essa é uma pergunta que eu já encontro a resposta no Google, que não tem diferença entre eu fazer no Google ou no chat GPT, numa inteligência artificial. Quais que são as perguntas que eu tenho que fazer para a inteligência? As perguntas que não têm uma resposta única. Então, por exemplo, capital do Brasil, eu sei que só tem uma, que é Brasília. Agora, se eu perguntar para ele assim, ChatGPT, eu tenho 2 meses para eu passar férias com os meus filhos, eu gosto de um clima que não seja tão quente, mas também não seja frio, que seja na média dos 25 graus, eu moro em tal região, eu não posso ir tão longe, esse é meu budget. Qual lugar você me recomenda dentro de tudo isso que eu te falei? Aí sim ele vai te dar uma resposta, que pode fazer sentido para você, ou pelo menos te dar insights para fazer você chegar numa resposta. Então é sobre fazer as perguntas corretas. Como tudo na vida, né? Mas aqui é uma prova disso. Aí é um conceito, né, que a gente chama perguntas hora e perguntas nora. Pergunta hora é basicamente pergunta que só tem uma única resposta. Pergunta nora não tem uma resposta correta. Então eu posso dar informações para a inteligência interpretar e ela me dá com base nisso. E aí, beleza. Como é que eu posso fazer isso com vendas? Por exemplo,
Alguém mandou para a secretária uma objeção difícil de quebrar. Ela pode jogar no chat GPT, falar a objeção e ela vai ter uma resposta. Isso tudo pode ser num chat específico da sua clínica, que já é alimentado com as suas informações, por exemplo. Você vai gravar um vídeo, você pode pedir para ele te direcionar para fazer esse vídeo de forma mais assertiva, de acordo com a base de clientes que você já tem, por exemplo. Então, as possibilidades aqui são inúmeras. Todo mundo deveria usar o chat GPT, porque a partir do momento que você começa a utilizar, isso eu falo por experiência própria e por experiência de todo mundo que eu conheço que começou a usar, a vida muda, literalmente. Até aquela secretária que sempre tem as mesmas dúvidas, as mesmas dúvidas. Você pode treinar o chat GPT com todas as suas informações pessoais, informações do consultório, informações de procedimento. Ah, doutor, eu tenho uma dúvida tal. Pode vir aqui no GPT e perguntar que ele vai te responder. Então você consegue criar o seu próprio GPT da clínica. Isso é muito, muito, muito poderoso. E por fim, temos a P2IA, que é a nossa plataforma. A P2IA é uma plataforma criada para ser a forma mais fácil e rápida de você começar a fazer marketing. Então, marketing é vendas, a gente precisa estar nas redes sociais produzindo conteúdo, é um mal necessário, como eu disse aqui. Estar no Instagram, o Instagram hoje é o nosso cartão de visitas, ou o LinkedIn, ou qual seja o canal que você utiliza mais. A gente precisa postar, mas é difícil, muitas vezes é caro, é custoso, é trabalhoso, a gente não sabe o processo correto. O que a gente criou foi a forma mais fácil de você resolver esse problema, criando conteúdos realmente estratégicos com as suas informações em segundos. Então, quem quiser testar gratuitamente um WhatsApp que a gente tem, onde vai ser um assistente de marketing virtual, pode escanear o QR Code, 100% gratuito, novamente. Vocês vão entrar num contato de WhatsApp, e aí vocês podem mandar um oi ali para ele já vai te responder, e aí vocês podem perguntar literalmente qualquer coisa de marketing. Como fazer uma linha editorial, crie uma linha editorial para mim, crie uma legenda, crie um conteúdo assim, assim, assado, o que vocês quiserem. Podem fazer em texto, podem fazer em áudio. Isso daqui é só um exemplo para vocês conseguirem ver também como vocês podem, muitas vezes, transformar esse mesmo chat igual ao nosso para um chat como se fosse da clínica de vocês, por exemplo. Então, pessoal, basicamente é isso.